Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Hoje eu sou o professor Rodolfo e hoje a gente vai falar sobre o tema do jornalismo político no Brasil. Vamos discutir um pouquinho sobre essa questão das coberturas políticas no Brasil. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a cobertura política, né? A cobertura jornalística da política. Então, o que a gente sabe, pessoal, é que a cobertura política ela é uma representação particular da política, né? Em que a gente pode combinar alguns valores que são negativos do ponto de vista jornalístico. Por exemplo, há alguns veículos em que a gente observa que existe parcialidade, né? Então, há sempre uma escolha de apontar problemas em relação a um determinado líder político, a um determinado governo, ao invés de falar também as coisas que são positivas. E o contrário também, uma escolha de fazer um jornalismo chapa branca, né, de esconder problemas de um governo e, enfim, ter um alinhamento muito claro com o governo da vez, né? Uma outra questão que é complicada em relação à cobertura jornalística da política é uma opinião disfarçada de objetividade, né? Então, em linhas gerais, soa, né, como uma opinião imparcial, uma opinião neutra, só que o que a gente percebe é que por detrás existe uma série de valores editoriais, de princípios, né, da linha conduzida por aquele veículo que acaba não sendo uma opinião tão objetiva assim, né? E uma coisa que a gente tem percebido em vários canais, em vários veículos no Brasil, é uma ausência de pluralismo de ideias. E essa questão do pluralismo é você ter ideias que são diametralmente opostas dentro do mesmo veículo, né? E haver um respeito entre o contraditório. O que a gente vê é uma narrativa sempre muito parecida, um discurso sempre muito parecido entre os jornalistas que cobrem política dentro dos mesmos veículos. O Brasil é um país com histórico de baixa participação política, né? Tem um sistema partidário muito difícil de ser compreendido, né? Então, a gente sabe que é difícil compreender quando vai fazer uma explicação sobre o que é o voto majoritário, o voto proporcional, coligação, o que é voto útil, coeficiente eleitoral, fundo partidário, fundo eleitoral, multipartidarismo, né? Nós temos aqui mais de 30 partidos no país. Então, tudo isso, essa complexidade do nosso sistema partidário, nosso sistema político, associado à baixa participação política da população brasileira, tá? Somado também aos traços de autoritarismo que existem nas relações sociais. Então, isso mostra, pessoal, uma relação entre jornalismo e política, né, que é uma relação complexa aqui no país, né? Então, a gente percebe que as coberturas políticas no país acabam colocando a gente numa situação de a política sempre vista como algo ruim, algo negativo, algo que atrapalha, algo ligado à corrupção, né? Então, a leitura de política que se tem é uma leitura que acaba sendo um pouco enviesada. A gente sabe que a mídia tem um papel de relevo na produção de sentido para a população, construindo, delimitando cenários e agendas. A gente sabe que o brasileiro é um povo que se forma primeiro como telespectador e depois como leitor. Então, há uma importância grande do que se aparece na televisão, nos jornais, né? E isso, sim, constrói e delimita cenários e agendas. A gente sabe que, em função do alto grau de analfabetismo que ainda existe, das precárias condições de ensino, do baixo poder aquisitivo da população, da fragilidade das organizações sociais, então, o povo tem na imprensa uma das suas principais fontes de contato com os temas da política. Então, a imprensa tem que, de fato, ter esse cuidado na apuração, na forma como vai abordar os fatos, os temas relacionados à política, porque o povo, de maneira geral, tem como principal referência de informação o que a imprensa, sobretudo a imprensa televisiva, pessoal, passa, né? A gente sabe que a gente vive um momento de ascensão das discussões nas redes sociais, né? As redes sociais sendo também um meio de informar, né? Só que não tem o mesmo comprometimento de apuração, né? De compromisso com a verdade, como tem
os veículos tradicionais. Por fim, pessoal, o Brasil tem ainda muitos veículos comandados por oligarquias políticas. A gente sabe que há grandes veículos comandados por famílias, sobretudo em veículos regionais, pessoal. A gente percebe que há um baixo poder de informação e um alto poder de opinião. Isso acaba confundindo a população, porque há uma escolha de sempre privilegiar, né, dados ou informações ligadas à família que comanda o Estado e que comanda o veículo, né? A gente sabe que ainda a grande mídia, pessoal, está muito ligada a algumas famílias, né? A presença de algumas famílias, como, por exemplo, o caso da TV Globo, a família Marinho, né? Então, é uma estrutura ainda de, além disso, grupos comandarem determinados veículos de comunicação, né? E, por fim, a questão das coberturas políticas, elas terem um binômio aí, a decisão editorial e os critérios de noticiabilidade, ou seja, além do fato de aquele elemento, aquele fenômeno, fato, ele ter que seguir alguns critérios de noticiabilidade, que no caso da política sempre estão presentes, há uma decisão editorial também do veículo de como fazer essa cobertura. Então, o que eu vou ressaltar e o que eu não vou ressaltar naquele fato, dependendo se o veículo está mais ou menos alinhado com o governo da vez. Ok, pessoal? Muito obrigado e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço.